O episódio de hoje é aquele da mãe que achou injusta a suspensão do filho. Eu sou Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. E como de tédio não tem o mínimo perigo do gestor de escola morrer, a gente pode morrer de susto. A minha pergunta é, Thaís, qual é a história de susto de hoje? Ser diretor, coordenador ou orientador em uma escola significa também estar exposto a momentos de ira e descontrole emocional por parte de pais de alunos. Não é raro que os responsáveis cheguem na escola usando palavras e posturas bastante agressivas diante da notícia da suspensão de um filho ou de uma filha. E, infelizmente, essa é uma medida que algumas vezes precisa ser tomada por parte da escola. Ih, gente, episódio tenso hoje. Não tem como uma situação de suspensão ser alguma coisa, não era nada. E, de novo, um caso em que a gente sabe que a equipe de coordenação estava lá fazendo o trabalho dela, correndo de um lado para o outro, apagando vários incêndios, quando surge um incêndio mega master aí, e a direção, qualquer pessoa da gestão, né, mas principalmente o diretor de escola, precisa parar tudo para socorrer a situação. E como é que a gente pode ter um dia a dia dentro da escola em que a gente consiga dar conta de todas as demandas e ainda deixar tempo para atender imprevistos, incêndios que acontecem a todo momento? Tendo bom parceiro, certo, Thaís? Certo. E a gente tem aqui a recomendação, a indicação de um parceiro para a escola, que é o Isaac. O Isaac é a maior plataforma de soluções financeiras feita para escolas, apoiando a secretaria escolar nos processos do dia a dia e garantindo a previsibilidade financeira da escola. Todo mês, na data combinada, o Isaac realiza o repasse das mensalidades, eliminando a inadimplência e possibilitando que as escolas invistam em projetos de expansão, reformas e campanhas de marketing. Agora tem muita escola já pensando há um tempo já sobre a campanha de rematrícula, e que cada vez acontece mais cedo pelo Brasil todo, e o Isaac tem um presente para os nossos ouvintes aqui, que é um e-book sobre métodos para potencializar a captação de alunos. Então, para fazer o download desse e-book que é presente do Isaac para vocês, é só entrar no link que tem na descrição desse episódio. Ótimo. Então, vamos lá ao que levou a essa situação de suspensão. E de tensão. Eu vou ler a história. A gente trocou os nomes, né, dos envolvidos, não vai falar o nome da escola, tudo anônimo. Então, vocês podem mandar a história aqui pra gente, de perrengues aí da sua escola, e elas vão ser a base aqui de algum episódio, mas sempre tomando cuidado de manter anônimo o nome das famílias, dos alunos, dos gestores envolvidos. Então vamos lá. Laura, a mãe de uma aluna que está há anos em nossa escola, apareceu de repente na porta da sala da coordenação, bastante agitada e visivelmente nervosa. Bom, gente, já começa aí a cena do filme, né? Imagina, de repente, pode ter certeza que a diretora não estava ali navegando na rede social, não. Ela estava resolvendo alguma situação quando se dá com uma mãe na porta da sala. Quando a recepcionista ligou, a mãe já estava dentro da sala, falando em tom bastante alto e exigindo explicações sobre uma ligação que ela já tinha recebido há poucos minutos do filho. O fato é que a situação havia acontecido há tão pouco tempo dentro da escola que não tínhamos sequer tido tempo de avisar os pais, enquanto a nossa equipe cuidava de acalmar os alunos, restabelecer a paz na turma, colocar um professor para acompanhar a classe e ajudar a professora que estava com os estudantes a retomar o equilíbrio e a respiração. Gente, Vamos lá.
O aluno, que é filho da Laura e tinha começado uma briga, inclusive agredindo fisicamente um colega, ligou para a mãe do próprio celular. Sim, antes mesmo que tivéssemos a oportunidade de falar com cada família dos envolvidos, a mãe desse aluno já estava na coordenação, aos gritos, dizendo que não aceitaria a suspensão do filho. E eu soube naquele momento que precisaria tomar uma ação imediatamente. Isso tem sido muito comum nas escolas, né? De ligação ou por mensagem de WhatsApp, os filhos falarem para os pais alguma coisa que está acontecendo na escola antes mesmo da coordenação ter o tempo que precisaria para entrar em contato com a família. Né? Não, estou aqui pensando que quantos de vocês que estão aí nos assistindo pelo YouTube ou ouvindo nas plataformas de podcast, de áudio, quantos conseguem se lembrar de quando nós éramos os alunos e se você foi um daqueles alunos terríveis que aprontavam, ou se você teve algum colega, algum irmão, eu no caso tive um irmão que aprontava muito, vocês lembram que muitas vezes o aluno assinava no lugar do pai e da mãe, e o pai e a mãe às vezes não ficavam sabendo que o filho recebeu alguma advertência na escola, e eu conheço uma situação em que o aluno foi suspenso, ele não contou para o pai e para a mãe, ele saía todo dia de casa, de uniforme, com a mochila, ficava sentado na lanchonete em frente à escola, e os pais só foram saber muito tempo depois que ele tinha sido suspenso. E... Da sua época? Sim, isso? Porque assim, os pais, a comunicação da família com a escola... Era bilhete, né? Então é muito fácil você rasgar um bilhete, não mostrar agenda. Eram os filhos que levavam bilhete. Eu, por exemplo, não tinha nem telefone fixo em casa durante o período de ensino fundamental inteiro. Nós fomos ter telefone em casa, eu já estava terminando o ensino médio. Então não tinha nem como a escola ligar também. Aí, por que eu estou falando isso? A situação virou de uma maneira tão grande que não dá hoje que o meio de comunicação entre a família, entre a escola e a família é muito fácil, muito direto, né? Dá para acontecer no mesmo momento. Ainda assim, os filhos conseguem chegar com a notícia para os pais antes da escola. Só guarda essa fala que depois eu vou fazer um comentário do que impacto isso tem no desenvolvimento, na educação, no amadurecimento dos filhos que nós estamos criando. Eu fechei aqui meu roteiro. E aí, Achei. Antes de comentar mais, porque eu não quero me antecipar tanto aqui, nós temos sempre alguns gestores de escola que nós convidamos para compartilhar conosco o que eles fariam ou muitas vezes o que eles fizeram numa situação como essa, e também um pai ou mãe de aluno que nós convidamos para se colocar na posição do diretor de escola e dizer o que eles fariam. A nossa intenção, quando a gente chama um pai ou uma mãe de aluno, é de fato que eles possam, primeiro, sentir na própria pele o quão desafiador é o dia a dia do diretor de escola, e segundo, que eles possam passar uma sugestão do que eles fariam e, quem sabe, por estar fora da situação e ter uma visão um pouquinho diferente, a gente realmente consiga ter ideias que possam ser incorporadas aos poucos aí no arsenal de alternativas que o gestor de escola tem que ter para sair das situações que ele enfrenta todos os dias. Quem está assistindo esse episódio pelo YouTube ou até no Spotify, que dá para assistir também, está vendo que a gente está com equipamentos da Lenovo. E lembrando que a Lenovo tem uma linha de equipamentos especiais para a educação, feitos especialmente para aguentar o dia a dia da escola, da sala de aula, do aluno levando para casa. Então, para saber mais sobre todas as soluções que a Lenovo tem para a educação, você pode entrar no link que tem na descrição desse episódio. Aliás, a Lenovo apoia a educação de várias formas. A gente tem visitado várias das iniciativas, desde parceria com o Instituto Ayrton Senna, o Museu da Imagem e do Som, as exposições artísticas que são patrocinadas também pela Lenovo e permitem que vários alunos e professores tenham acesso a
cultura, a obras de arte. Então, parabéns, Lenovo. E então, eu fiquei feliz que a gente hoje vai colocar o depoimento de um pai. A gente tem falado só de mães. Hoje a gente tem aqui como convidado participação só de mães, né? Nós estamos abertas para que pais, mães, avós mandem seus comentários, suas sugestões. Só que a gente acaba recebendo muito pedido de participação de mães. Então, se você quer participar também, é só mandar lá no nosso direct do SOS Educação ou do @SOS Gestor Escolar, falando que você quer participar, e aí a gente segue a conversa com você. Hoje a gente tem como convidado especial o Elmer Rodrigues, pai da Júlia e da Catarina, da cidade de Goiânia. Vamos ouvir o que ele faria se ele fosse o diretor nessa situação. Bom, vamos lá. O relato diz que a escola ainda não tinha tido tempo de fazer nenhum tipo de acariação e a mãe já chegou dentro da sala da diretora, esbravejando que o filho não aceitaria a suspensão do filho. Bom, eu como diretor, né, naquele momento, eu procuraria acalmar a mãe, deixar ela falar, colocaria ela na sala, deixaria ela, ouviria, né, com atenção tudo que ela tivesse que dizer, até que ela se acalmasse. Faria uma cariação do que aconteceu, tá, dos fatos, apuraria os fatos para saber se realmente o filho dela teve culpa ou não nessa história, como é que foi o ocorrido. Tá? E se na escola o procedimento interno, né, diz que em caso de agressão física cabe uma suspensão, teria que se aplicar a suspensão. Porém, eu não tenho para mim que qualquer tipo de castigo, punição, suspensão resolva a questão. A educação, sim, ela não se faz com punição. Então, eu teria que olhar, ter o cuidado de ver isso nas normas internas do colégio, né? Se existe esse tipo de coisa, eu acho que deve ser revisto, né, dentro do colégio. Mas apuraria, né? Digamos que não, porque para a mãe, se ela trouxe essa questão de que não aceitaria que o filho fosse suspenso, provavelmente está no regimento interno do colégio, e o menino já levou isso para a mãe, como se relatando, né, provavelmente que não teve culpa, que ele seria suspenso, enfim, caberia a cariação. E apurando os culpados, volto a dizer, suspenderia, aplicaria a norma, porque a norma, se ela existe, tem que ser para todos, né? E revisitaria essas normas e procedimentos futuros, porque a educação está no exemplo, ela está numa boa conversa entre essas duas pessoas que se desentenderam, elas precisariam de fazer uma terapia, conversar um com o outro, ter uma parcimônia e tentar equilibrar. Mas, para aquele momento, eu esperaria a mãe acalmar, desabafar e a conduziria, né? Diria a ela que ia estar verificando as acariações, né, o que aconteceu, e que tomaríamos uma decisão futuramente. É isso. O Elmer, obrigada, Elmer. Ele é pai de 3 filhos, Júlia, Benjamin e Catarina. Eu tinha falado esse nome só de 2. E acho que o que ele colocou como solução, como o que fazer nessa situação, faz muito sentido. Acalmar essa mãe, né, que é a primeira coisa que tem que ser feita. E daí tem a segunda parte que acho que a gente pode falar depois, né? Sobre dar ou não a suspensão. A questão que ele falou da cariação. Assim, eu não tenho a mínima dúvida de que se a suspensão já foi definida como o próximo passo, é porque a escola já verificou exatamente o que aconteceu naquele momento. Então, faz sentido, mas já deve ter sido um passo que aconteceu, senão a decisão pela suspensão não teria sido tomada. Thaís, quem é a nossa próxima convidada desse episódio? A nossa convidada é Elaine. Ela é mantenedora do colégio da Escola Educarte, em Cruzeiro. E a Elaine é uma querida. Ela foi a primeira gestora de escola que, ao
ao nos contratar para fazer palestra, aliás, palestra no cinema da cidade. A primeira palestra foi para os professores. De história, lembrei de outra coisa. Tem. No Dia dos Professores, e ela convidou os professores da rede pública de Cruzeiro. Foi um evento que foi um sucesso no cinema da cidade. E ela foi a primeira gestora que teve a ideia de fazer um outdoor na cidade, quando ela organizou a nossa palestra. Então a gente chegou lá, tinha um outdoor nosso falando da palestra. E tem uma outra coisa também, quando a gente foi lá no Educarte de Cruzeiro. A gente também deu palestra no dia que era seu aniversário, lembra? E aí ela preparou lá no cinema da cidade, chegou com um bolo no final da palestra. Essa palestra foi no dia do meu aniversário e foi uma surpresa, assim, deliciosa. E a Elaine tem uma parceria muito grande com a gente há muito tempo, querendo sempre melhorar a relação que a escola tem com as famílias, o acolhimento da escola com as famílias. O apoio para as famílias darem conta dos desafios com os filhos em casa. Então, é a Elaine que nós vamos ouvir agora. Vamos ver o que ela faria nessa situação. Do Colégio Educarte de Cruzeiro. Olá! Primeira coisa que eu faria nessa situação é acolher a mãe, para ela poder se acalmar, né? Porque na situação ela muito nervosa aos gritos, a gente não conseguiria conversar. Então, deixaria ela falar, né? Acolheria ela para dentro da escola e aí anotando alguns pontos importantes em relação ao que ela está pensando, né? Depois que ela se acalmasse, eu poderia explicar que ainda não averiguamos a situação, que o filho dela ligou para ela logo que aconteceu, né? E que, infelizmente, ele será suspenso por ter agredido o aluno e nós não toleramos violência dentro da escola. Bom, outra informação importante que a gente pode passar para essa mãe é validar esse sentimento dela, né? Dizendo que a gente sabe que ela não gostaria, que a situação é muito ruim mesmo do filho ser suspenso por um dia, né? Mas que será necessário e importante que ele entenda esse processo, né? Ela precisa também entender que nós necessitamos fortalecer essa parceria escola-família. Se ela não concordar com a suspensão, passar essa informação para o filho, ficar criticando a escola, o filho vai entender que é dessa forma que ele deve resolver todas as situações na vida. E isso é perigoso para o próprio filho dela, né? Então, se ela apoia a escola, dizendo, não, meu filho, você não se controlou, você não poderia ter agredido ninguém, partido para violência, né? Aí sim, ela estará ajudando o filho a fazer dessa situação um aprendizado para a vida, né? Então, nós não podemos validar essa atitude dela, questionando a escola, porque vai reforçar o comportamento dele. O ideal é que a gente ensine, família e escola, ensine a essa criança que nós devemos controlar nossos sentimentos para evitar qualquer tipo de violência, né? Existe até um ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam, né? Bom, outra situação importante de passar para essa mãe é que na escola existem regras, em função de termos uma grande diversidade para que todos se relacionem bem com base no respeito, é importante que tenha regras e que as regras sejam obedecidas, né? Então, ele já sabia, porque nós comentamos sobre o regimento, violência, né, todo início de ano com os alunos e com as famílias. Então, dizer que não conhecia a regra, isso não poderia, a gente não aceitaria, né? Outra consideração importante é que ela sabe que dentro da escola nós temos profissionais para cuidar das situações e apropriados de soluções para esse tipo de problema. Então, ele deveria ser orientado para que ele possa procurar algum profissional, no caso ele era o professor, né, para que ele possa ajudá-lo a resolver o problema, né? E na vida nós vamos nos deparar mesmo com várias situações parecidas, né, onde a gente vai ficar nervoso, mas não poderemos resolver com violência, né, porque as punições serão muito piores, tá certo? Eu resolveria desta forma, tá bom? Obrigada. Obrigada, Elaine, querida. Vai para você todo o nosso carinho, nosso abraço. E fica aquilo que a gente sempre fala mesmo, que ela colocou ali como ponto importante, que eu acho que é mesmo isso de conscientizar a família, do quanto é importante que essa relação família-escola fique realmente entre os pais, né? Então, não deixar que os filhos entendam que eles podem... o filho falou para a mãe, daí a mãe vai brigar na escola. Quando for resolver com a escola, vai resolver direto com a escola, sem colocar o filho nesse meio. E obrigada, Elaine. Ótimas pontuações. Isso de ouvir a mãe também, muito legal.
Agora a gente vai ouvir a Cristina Coelho, diretora do Colégio Campeche de Florianópolis. Só de ouvir Campeche já dá não sei se um friozinho na barriga, uma saudade. Florianópolis foi a cidade onde a Thaís entrou na escola pela primeira vez com 3 anos de idade. Foi lá que ela fez educação infantil. Foi em Florianópolis que a Thaís foi alfabetizada. E é de lá que eu tenho memórias de coisas muito engraçadas, de conclusões e lógica infantil que a Thaís tinha. E acho que temos, né? Não sei o quanto a Thaís tem de memória, mas eu tenho um carinho muito grande por Florianópolis e pela educação em Florianópolis, porque foi lá também que eu, durante muitos anos, exerci o meu papel e cultivei a minha experiência de professora dentro da sala de aula, e foi lá que eu comecei o meu trabalho como parte da equipe de gestão das escolas. Então, assim, as memórias são as melhores possíveis. E a gente conheceu a Cristina aqui em São Paulo, né, num evento que teve acho que foi num evento do Educa Week que a gente conheceu ela no comecinho, há muitos anos, no comecinho do Educa Week. E queremos muito conhecer o Colégio Campeche também, pessoalmente, em breve. Então vamos lá, ouvir o que a Cristina faria nessa situação. Oi, Roberto e Thaís, eu sou Cristina Coelho, diretora do Colégio do Campeche, e vim aqui comentar um pouquinho sobre a situação que vocês trouxeram hoje para o podcast. Bom, com relação à situação, eu observei alguns pontos, né? O primeiro deles é essa questão do acesso livre à coordenação e à direção, né? Eu acho que seria importante, até por uma questão de segurança, se observar isso, né? E talvez criar algum tipo de barreira para que os pais não possam entrar diretamente na escola, né? E acabar acessando a coordenação dessa forma. Aqui na nossa escola, a gente tem uma porta com fechadura eletrônica para acesso à direção e secretaria, né? Tem uma portaria para o acesso à coordenação. Então, acho que dessa forma, além de ficarmos mais seguros, a gente ganha tempo para fazer esse atendimento sem tantas surpresas, né? Sem receber uma pessoa super nervosa, assim, de repente, na nossa sala, né? Uma outra situação é a questão das câmeras, né? A gente tem câmeras espalhadas pela escola inteira e acho que isso nos ajuda muito nos atendimentos, porque a gente pode buscar as imagens, né, e mostrar aos pais o que de fato aconteceu. E essas evidências costumam nos ajudar muito na argumentação, né? Os pais acabam perdendo o ponto em que eles nos dizem que meu filho não fez, não aconteceu, né? Quando a gente pode provar para eles o que de fato ocorreu. A questão da agressão, ela não é negociável, a situação da suspensão, né? Eu costumo deixar bem claro para os pais de alunos que são suspensos que a partir do momento em que eles nos contratam, né, que eles assinam um contrato, eles estão cientes do regimento escolar e de que os filhos precisam segui-lo, né, e que qualquer infração ao regimento é passível de sanções, né? Então, no caso de agressão física, a suspensão não é negociável, né? Ela é mandatória. Uma outra coisa que eu costumo fazer é esses atendimentos de pessoas mais nervosas, exaltadas, fazê-los em duplo ou em trio, né? Eu costumo atender junto com a coordenação e com a psicóloga da escola. Isso acaba dando outros pontos de vista para o pai, né? Dando outros argumentos. Então, a gente tem outras fontes de argumentação, né? O que eu acho bem importante, além de dar uma tranquilidade maior para o atendimento. E, por último, eu costumo deixar que esses pais possam falar, expor tudo o que precisam, né, até que eles se acalmem um pouco. Então, eu dou esse tempo para falarem, para que eles esgotem um pouco dessa energia para se acalmarem e poderem falar com mais calma. Bom, espero que tenha ajudado e agradeço muito por ter participado. Obrigada. Obrigada, Cris. Que paz de ouvir a Cris falando, né? Achei que ela falando numa calma, numa plenitude. Pois é, exercício que ela faz, né, no dia a dia na escola. Sim. E é isso mesmo, manter essa calma é fundamental. Em especial numa situação como essa,
que os pais chegam, assim, tão nervosos, exaltados, e por trás dessa situação de meio de desespero dos pais, o que parece, o que eles mesmos acham que está acontecendo e que eles colocam para fora, é uma situação meio de total dúvida de que o filho possa ter sido capaz de fazer alguma coisa que leve a uma consequência tão drástica quanto a suspensão. Então, essa primeira negação, ela aparece ali, sai dos pais na fala, como um questionamento da postura da escola e uma negação de que o filho tenha feito isso. Mas, no fundo, é um desespero e um desejo de que o filho, de fato, não tenha chegado ao ponto de alguma atitude que seja tão violenta ou agressiva que tenha resultado nessa suspensão. Então, é aquele desejo de, tomara que eu chegue lá e seja mentira, tomara que seja mentira, tomara que não seja bem isso, tomara que alguém esteja enganado. E aí isso aparece em forma de desespero mesmo. E eu acho que tem vários pontos legais na fala da Cris. Um deles é esse acesso livre à coordenação, direção, o quanto que os pais, muitas vezes... É lógico, para essa mãe que chegou lá na escola... O problema que estava acontecendo na vida dela naquele momento era esse. Então, era muito importante que ela fosse lá na hora e resolvesse. Mas para a direção e coordenação da escola, enquanto está acontecendo isso, também tem um outro que bateu a cabeça, o outro que esqueceu o material, o outro que está vomitando, a professora que já estava mal. Não, tem o dia a dia sem tragédia também. Sim. Reuniões que já estavam agendadas, compromisso com funcionários da escola. Então, realmente é uma prática difícil. A gente vê o quanto muitas vezes é difícil para a equipe de gestão estabelecer esse limite com as famílias, porque ao mesmo tempo que a equipe de gestão tem que estar à disposição ali de ajudar a família, de atender a família, ela precisa também ter esse limite, que eu acho que é muito importante que a Cris colocou esse ponto, de entender que para ela entregar o melhor atendimento para a família, ela precisa daquele tempo de organização, de não necessariamente tem que a direção da escola tem que atender a família a todo momento que ela chega lá na escola, né? Até porque é uma coisa que precisa agendar, que precisa, né? Às vezes, tudo bem, foi uma emergência, mas não é que pode entrar e chegar lá. E são várias famílias, e cada um tendo a sua noção de emergência, né? E esse caso não é uma emergência. Não é. É uma situação de susto, de angústia para a família, que chegou da forma inadequada, lembra? Foi o filho que comunicou. Por isso que a gente precisa... Merece outra suspensão, porque ele... Imagina, a diretora fala para a mãe. Inclusive, ele vai ter mais uma suspensão, porque ele não pode se comunicar durante a aula por WhatsApp. Então, mas aí está mais o ponto, que assim, é difícil para a família... respirar fundo e entender, mas não é uma situação em que o filho ou se machucou ou está precisando do socorro dos pais ali naquele momento. Então entra, acho que a importância do procedimento mesmo ali, nesse atendimento, que a mãe não pode chegar ali na sala da direção, né? Tem que ter um processo ali de pessoas que estão no meio de campo, para até a mãe chegar na direção. Então, e provavelmente tem, só que quando o pai ou uma mãe chega desesperado e vai entrando, é muito difícil que alguém da secretaria consiga segurar esse pai e essa mãe. Mas é esse primeiro passo que eu quero pegar, na verdade esse é a segunda pista do que vem acontecendo na educação dos nossos filhos e que vai culminar com um problema muito grave que já está sendo enfrentado dentro das faculdades, por exemplo. Então, assim, essa atitude, primeiro, a atitude do aluno que bateu no colega. Não tem nada que justifique isso como, bom, nesse caso está explicado porque ele bateu. Não tem. Agredir outro colega fisicamente é inadmissível em qualquer situação. Mãe, mas você já está entrando na sua reflexão? Eu sei, eu tô falando. É que eu tenho mais uns pontos aqui da fala da Cris. Tá. Então eu falo, educa bem seu filho, porque um dia ele vai se tornar seu chefe. Não, eu acho que só pra gente pegar uns pontos de coisas legais que ela falou. Não, vou ficar quietinha, a hora que eu puder fazer. Não, vai conversando. Não, eu não vou ficar quieta, eu vou parar a linha que eu tava indo. Isso. Não, esse do acesso livre da coordenação, que aí talvez até entre
até entre a importância do espaço físico da escola, o jeito que ele é pensado, né? A sala da coordenação, que ela falou que tem a direção, tem um pensamento de como que o pai vai chegar lá, que sala que tem antes da sala da direção, da coordenação, para o pai não chegar direto na direção a qualquer momento que ele estiver nervoso. Sim, e aí tem gente para ajudar a escola a resolver essas questões. Descobri onde a Thaís queria chegar. E aí, falando de espaço físico, a gente tem a indicação da Eduinfo. A Eduinfo é nossa parceira aqui no podcast e a gente gosta muito do trabalho deles. Eles fazem toda a parte de mobiliário para a escola, de arquitetura educacional também. Conhecemos esses dias uns móveis novos da Eduinfo, né? Um banco para ajudar a concentração de alunos que têm TDAH. Eles fazem eles trazem muita inovação mesmo para as escolas. E para saber mais sobre o trabalho da Eduinfo, é só entrar no Instagram deles, que é @eduinfo.br, ou no link da descrição desse episódio. A Eduinfo está de logo nova. A partir do próximo episódio, a gente vai colocar a logo nova da Eduinfo aqui. Mas é isso, quando for pensar a mudança, a reestruturação, às vezes só para arejar um pouquinho também o ambiente da escola, não tente fazer isso sozinho, porque nós temos ótimas ideias de como trabalhar com o aluno, de como deixar a sala de aula super legal para envolver o aluno, mas para desenhar, pensar num ambiente em conexão com todos os outros, com todas as outras áreas da escola e na funcionalidade, nada como ter um parceiro que entende disso. E aí, só vou colocar mais uns pontos. Isso de buscar a imagem nas câmeras, acho que a gente podia fazer um episódio sobre isso, porque a gente tem casos, Nossa, se né, a gente for entrar quanto aqui... isso é polêmico, e a gente podia fazer um episódio disso, de quando o pai vai até a direção, a coordenação, isso de ter o acesso às câmeras. Vamos fazer. Sim, mas só deixar claro, ter as câmeras é muito importante. Muito importante. Agora, com o uso que se faz disso e o quanto isso gera também de demandas e de estresse para a gestão escolar, a gente traz uma história sobre isso em algum dos próximos episódios. Sim. Aliás, e se você tem histórias também, pode mandar, né? No Instagram, SOS Gestor Escolar, pode mandar lá por direct ou no SOS Educação também. Só mais 2 pontos da fala dela. A importância de deixar os pais falarem quando eles chegam nervosos. Às vezes a escola, na melhor das intenções, acaba já se defendendo, já querendo explicar. E muitas vezes tudo que esse pai, essa mãe precisa quando ele está nervoso é que você escute ele precisa falar tudo aquilo, né? Isso é uma verdade universal em relação ao ser humano. Então vale para você aí, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu filho, com o seu funcionário. Deixa a pessoa falar primeiro, né? Para ela colocar para fora tudo que ela está sentindo. Se você tentar falar primeiro, a pessoa não vai te ouvir. Em tudo que você disser, ela vai procurar pistas para provar os argumentos que ela estava tentando colocar. Então, ouvir os pais é fundamental. E outro ponto último da fala da Cris é nunca estar sozinho com a família numa situação como essa, quando vai fazer a conversa. É muito legal, muito importante ter mais alguém da escola, mais uma pessoa da gestão, um psicólogo se a escola tiver. Tanto para esse ponto que ela falou, de ter outros pontos de vista e o pai poder ouvir outras pessoas também, quanto porque quando a gente está nervoso, a nossa tendência é até interpretar e depois contar essa história de um jeito diferente do que ela aconteceu. Então é importante ter mais alguém junto para ter mais pessoas ali depois que participaram dessa conversa. Isso. E isso me leva a um ponto em que eu... Agora você pode ir para essa reflexão. Não, mas isso me leva ao ponto em que eu estava, é que assim, quando a gente, como a Thaís disse, quando nós estamos nervosos, a tendência é a gente o quê? Interpretar diferente? Né? Interpretar diferente que a pessoa está falando, ou depois quando você vai lembrar da conversa, você lembrar meio distorcido tudo que você está lembrando. Então, isso a neurociência explica, que é assim, quando... nós estamos numa situação de tensão, de estresse ou de muita emoção, pode ser uma coisa legal, feliz, um momento feliz também. Nós registramos aquele momento de acordo com o que a gente já tem de contexto, de histórico, de memórias. E quando a gente vai resgatar aquele arquivo daquelas memórias, ele vem misturado
com essas nossas experiências, com as memórias que nós já tínhamos. É assim que muitas vezes, quando tem uma situação que pode ser boa ou ruim, mas que você chama uma testemunha, outras pessoas que estavam no mesmo local e pergunta como foi que aconteceu, cada pessoa conta de um jeito, porque a visão, né, a atenção de cada pessoa foi atraída para pontos diferentes, mas principalmente porque cada um salva essa memória em um arquivo que ele acaba se misturando com outras experiências, e quando a gente resgata, ele não vem mais puro exatamente como foi. E isso ajuda para a continuidade dessa conversa com a família depois. E também... Tanto que tem muito tratamento de traumas e tal, que vai ensinando a pessoa a recontar a história para ela, né? Do que aconteceu, para ela ressignificar as memórias que ela tem dos momentos traumáticos. Então, realmente, o que a gente viveu com o que a gente pensa sobre o que a gente viveu se mistura ali, e aí fica difícil de saber o que aconteceu mesmo. Porque todo fato tem 3 versões. A sua versão, a versão da outra pessoa que estava na situação, e tem o que de fato aconteceu. E nesse caso, dá para a gente pegar isso também pensando no aluno que foi suspenso. O que ele contou para os pais é uma versão adaptada da realidade, ou para ele se defender perante os pais, ou para ele mesmo aliviar a culpa do que ele fez, ou porque ele realmente registrou aquele momento ali da tensão, da briga, de uma forma que ele mesmo não consegue mais resgatar. Como começou, a que ponto ele chegou, por que ele chegou. E não tem a mínima dúvida que quando ele liga imediatamente para os pais, é porque ele está procurando 2 coisas. Uma é empatia, alguém que venha me salvar, e aquilo que eu também acho que quem está aqui ouvindo e tem irmãos e lembra da infância também já viveu, que é assim, quando a gente aprontava alguma coisa e que junto com os irmãos, a gente tinha aquele pressuposto de que quem contar primeiro ganha o benefício de talvez parecer que é a pessoa que está mais certa ali naquela situação. Então, inconscientemente, tudo isso está misturado ali no desespero do aluno em ligar para os pais, né? Então, dada toda essa fala que a gente trouxe aqui, o que tem de embasamento que a gente pode usar para essa situação é que, de fato, nós estamos educando nossos filhos, vivendo uma época em que as crianças e os adolescentes não estão sendo preparados para entender causa e consequência. E se tem uma situação que a escola evita ao máximo, é a situação da suspensão, porque a escola tem consciência desse papel de educar que a ela cabe e não gera prazer, nem benefício, nem vantagem para ninguém dentro da escola suspender um aluno. Porque numa situação de suspensão, todo mundo que trabalha com educação sabe que a busca é pela compreensão de causa e consequência, do quanto cada atitude, cada palavra que você coloca vai gerar consequências para quem ouviu, para quem estava no contexto, mas que precisa ter consequência e vai ter retorno para você também. Esse é um fato. O outro ponto é que nunca, gente, mesmo numa situação extrema, a suspensão nunca é o primeiro recurso que a escola usa para tentar lidar com situações de conflito dentro da escola. Às vezes os pais ficam até bravos, né? Porque tem os 2 lados. Aí os pais do aluno que foi a vítima ou que sofreu alguma coisa, normalmente ficam muito bravos, porque a suspensão não é o primeiro recurso que a escola usa. Então, muitas vezes, quando acontece alguma coisa com um aluno, o pai desse aluno fala: por que a escola não suspendeu a criança que fez isso com ele? E é porque essa não é a primeira medida que a escola toma, mas isso também tem um custo muito, muito alto para a escola, que é ter que lidar com esse pai do outro aluno que fica muito bravo também. Isso. E a convivência em sociedade pressupõe uma série de regras,
de limites e de regras. Se a gente não estabelecer regras, não tem como viver pacificamente em sociedade. E quando a gente estabelece as regras, a gente precisa, junto com as regras, estabelecer as consequências para quem não cumpre aquelas regras. E a suspensão é um dos pontos extremos para o não cumprimento de regras de convivência social dentro da escola. Tanto é que eu não conheço, se vocês conhecerem, manda para a gente. Eu não conheço nenhum caso de aluno que foi suspenso por baixo desempenho, por desinteresse, por não ter estudado para a prova. Não é isso. A suspensão é um ato extremo na tentativa de que o aluno enxergue que ele teve uma postura inadequada para a convivência em sociedade e que acabou gerando prejuízos para uma outra pessoa também, que seja o professor, seja um funcionário da escola, ou seja um colega da sala de aula. E por que a gente está falando isso? Porque é importante que durante o ano, nas reuniões de pais, nós tragamos de volta esses lembretes, essas explicações, porque para os pais isso fica assim totalmente esquecido, porque ninguém quer chegar ao extremo dessa medida ter que ser usada, mas a gente esquece do porquê ela existe. E eu tenho certeza absoluta que no histórico desse aluno já teve outro momento, ou alguns outros momentos, em que ele perdeu ali a postura, a paciência, a capacidade de lidar com situações de estresse. E os pais devem acompanhar e ser comunicados sempre que uma situação mais simples acontece, porque quando a gente chega na medida extrema da suspensão, precisa haver um histórico de conversas, de atendimento, de suporte para esse aluno e de acompanhamento dos pais, inclusive com sugestões de como em casa eles podem fazer ajustes para ajudar esse filho a se autorregular, a controlar as próprias emoções e a buscar ajuda quando ele se vê em situação que ele se sente agredido e acha que precisa revidar. Bom, e aí, o que eu tenho de sugestão aqui, ou que me trouxe de lembrança essa situação, foi um livro que foi escrito por dois autores americanos, Greg Lukianoff e Jonathan Haidt. Não se preocupem que a gente depois coloca tanto na newsletter. Tá. Então, para você receber todas as referências de livros e fontes que a gente usa aqui, é só se inscrever na nossa newsletter, que é gratuita. Para se inscrever, é só entrar no link que tem lá na bio do nosso Instagram, SOS Gestor Escolar. A bio é aquela parte inicial ali onde tem o nome do Instagram, a descrição. Ali tem um link, é o link para se inscrever na newsletter. Ou você pode entrar direto no www.soseducação.com.br/SOS Gestor. E esse livro fala sobre como o fato de nós estarmos hoje educando os filhos sem deixar que eles enfrentem desafios simples do dia a dia, está gerando adolescentes e jovens incapazes de lidar com situações simples do dia a dia que são frustrantes, que são difíceis e que geram um desequilíbrio emocional, mas que isso não pode acabar se transformando numa busca para que todas as outras pessoas mudem e a gente possa continuar a esperar um mundo em que tudo seja adaptado para aquilo que nós queremos ouvir. E esse livro, o subtítulo dele é Como Boas Intenções e Más Ideias Estão Criando uma Geração Fadada ao Insucesso. E esse livro partiu de um estudo dos problemas que as universidades estão enfrentando para conseguir que os alunos se integrem, assumam a responsabilidade pelos estudos. Muitas universidades começaram a fazer reunião de pais
Gente, vocês conseguem imaginar isso? Reunião de pais da universidade, porque os alunos estão tão perdidos em relação aos estudos, à organização, à convivência, que os primeiros anos da universidade começaram a ter que fazer reunião de pais. E aí, esse livro, esses autores partem do pressuposto que tem 3 verdades universais que os pais da geração Y, dessa geração que nasceu no mundo da internet, eles transformaram essas 3 verdades em 3 inverdades. Então, assim, vamos lá. A base desse livro são 3... Essas 3 verdades são: lembram de quando nossos pais falavam? Tem música que fala isso. Nós mesmos às vezes soltamos isso. O que não mata engorda. Pois é. Então, hoje em dia, a educação em casa transformou essa frase em: o que não mata te deixa mais fraco. Essa é uma das verdades. A outra é: sempre acredite na sua primeira intuição, na sua primeira sensação. E a terceira é: a vida é uma batalha entre pessoas boas e pessoas más. E esses 3 pressupostos, que mesmo inconscientemente estão servindo de base para a educação dos nossos filhos, estão transformando nossos filhos em pessoas incapazes de lidar com situações de estresse ou de tensão ou de insegurança emocional quando eles não estão perto dos pais. Porque a verdade é que aquilo que te incomoda não necessariamente te transforma numa pessoa mais fraca se você não reagir de forma agressiva ou se você simplesmente se retirar da situação, que é um caso aqui. Tanto o momento em que o aluno agrediu o outro, quanto no momento em que ele recebeu a suspensão. É uma situação difícil, gera um estresse muito grande, mas nessa hora é respirar fundo e falar: bom, eu vou ver como é que eu vou lidar com isso, inclusive pedindo ajuda para os meus pais na hora que a escola chamar os meus pais aqui. A outra é... Essa primeira era qual? Era o que não mata engorda. Que na verdade... E que daí você falou dos pais acharem que toda hora tem que ter o acesso, né, ao filho. O que você falou mesmo? Você falou alguma coisa? Não, que assim, no desespero de resolver a situação naquela hora... Então, isso que eu ia falar, esse ponto aí. Que daí ia puxar para o livro do Helping Parents, que é ajudando os pais a entenderem as mentes e os corações da geração Z. E que daí fala do desafio para os pais de hoje, que têm os filhos hoje em dia na escola, do desafio deles entenderem que eles não podem ter acesso ao filho 100% do tempo. Porque por causa do celular, fica muito difícil deles entenderem que, quando seu filho está na escola, não é hora de se comunicar com seu filho. A escola é o adulto responsável que está com seu filho naquele momento, você tem que confiar naquele adulto. A gente vê muito isso acontecendo, tanto no caso assim, ou, por exemplo, quando os pais são separados e o filho está com o pai ou com a mãe, o outro que não está com o filho naquele momento, achar que tem que ficar também sabendo tudo que o filho está fazendo, porque o filho tem o celular hoje em dia. Então, isso também, eu vou colocar também na newsletter, a indicação que nós já desse mencionamos livro. E colocamos um outro episódio, Sim. Mas vai voltar várias vezes, porque é um livro muito rico de informações. Sim. Aí, então, a segunda, em verdade, é essa de sempre acredite e haja a partir da sua primeira sensação ou impressão. Isso não é verdadeiro. Nós precisamos testar, confirmar, buscar enxergar a situação por outro ângulo antes de reagir diante da primeira emoção que a gente tem ali. Posso falar um livro disso também? Sobre isso? Pode. Chama o Mindset do Escoteiro. Ele fala assim, porque algumas pessoas veem as coisas claramente e outras não. E aí ele vai explicando isso aí, que hoje em dia a tendência é a pessoa... ter o primeiro pressuposto, e daí tudo que ela vai vendo em seguida, ela só vai procurando coisas que vão fortalecer nesse pressuposto que ela teve, ao invés de olhar os dois lados e aí tentar entender a partir de olhar de um jeito mais neutro para os dois lados. E a terceira, em verdade, é que a vida é uma batalha
entre o bem e o mal? Não é, gente. Existe pessoas boas e pessoas más. Existem pessoas boas e pessoas más. Existem momentos tristes e momentos felizes. Existem coisas boas e coisas ruins acontecendo simultaneamente o tempo todo. E a resposta nunca está nos extremos. Então, nesse caso, por exemplo, esse aluno que foi suspenso estava certo ou estava errado? Não é essa a questão. Ele reagiu no impulso e agrediu um outro aluno. Esse é o único fato que a gente precisa encarar para aceitar a suspensão como uma forma, primeiro, porque é a regra da escola, segundo, como uma forma de tentar ajudar esse adolescente, ou esse jovem, né, esse aluno, Vamos ver o que a aconteceu? entender causa e consequência. Só um minutinho. E ali no meio, lógico que durante ou a discussão, ou a briga, o que aconteceu ali com outro colega, o outro colega pode ter dito coisas que não deveria, pode ter gerado esse desequilíbrio emocional, ainda assim, isso não justifica a agressão. Ou seja, não é o preto ou o branco, o bom ou o ruim. É o meio termo que a gente precisa achar de maneiras de lidar com situações desafiadoras sem que o nosso impulso nos leve à agressão e que a gente busque maneiras de justificar a agressão. Nada pode justificar a agressão. Podemos ver o que essa diretora fez no caso dessa história? Então vamos ver o final da história dela. Sempre que um pai ou mãe chega na coordenação sem ter sido anunciado, geralmente em momentos... Peraí que eu me perdi, gente, vou de novo. Sempre que um pai ou mãe chega na coordenação sem ter sido anunciado, geralmente em momentos de muita tensão, não deixamos que ele fique em área aberta ou exposta aos alunos ou professores. Então, imediatamente encaminhamos essa mãe para a minha sala e pedi que a orientadora fosse buscar o aluno. O filho que se antecipou e ligou para a mãe. Enquanto a orientadora e o aluno não chegaram, expliquei para a mãe que estaríamos à disposição para ouvi-la e esclarecer a situação assim que o filho dela e nossa orientadora estivessem junto de nós. Enquanto isso, sugeri que ela tomasse uma água. Em seguida, informei que havia uma condição para que nossa conversa acontecesse naquele momento. Não admitiríamos tom de voz inadequado e nem tampouco o uso de palavras agressivas. Reafirmei, então, que estávamos ali para ouvir a ela e ao filho com toda a atenção e consideração por eles. Para quem não é da coordenação, às vezes parece mentira, né? Que a pessoa chega gritando, chega xingando, mas acontece mesmo. Já estivemos presentes em várias situações desse tipo. Assim que eles chegaram, sentamos e ouvimos sem interromper a mãe e o filho. Nosso aluno que havia agredido. Ele tinha agredido pela segunda vez um colega da escola. Tem gente que não fez a lição de casa de ler o texto antes, né, gente? A mãe disse que considerava a suspensão injusta e também uma punição exagerada, já que o filho dela assumiu que agrediu o colega e estava disposto a pedir desculpa. Pode falar? Pode. Não, termina, vai. Segundo a mãe, a escola precisava entender que meninos são assim mesmo, acabam perdendo a cabeça de vez em quando. Depois de ouvir com atenção, respirei fundo, contei até 10 mentalmente e comecei a falar, mostrando toda a calma do mundo, que nem sei onde encontrei. Pedi então ao aluno que relatasse novamente o que aconteceu, agora que ele estava mais calmo, e ele contou exatamente a mesma versão, admitindo que agrediu porque o colega o irritou. Expliquei então para a mãe que há regras de convivência que precisam ser seguidas, e que essas regras não foram inventadas por nós, mas sim estabelecidas por legislação de órgãos superiores, e que servem a um propósito: manter o ambiente da escola como local seguro para todos, independentemente de características de personalidade dos alunos. E lembrei que a mãe conhecia o código de conduta da escola, assim como o filho, que já havia recebido aviso e suporte da escola em outros momentos de agressividade com professores e colegas. Coloquei para a mãe e para o filho a incoerência que seria reverter a suspensão diante da gravidade do que o filho havia feito. E perguntei como eles se sentiriam se tivessem sido agredidos e a escola não tomasse sérias providências. Isso ajudou para que ambos compreendessem que não haveria recuo da nossa decisão. No dia seguinte, a orientadora fez contato com o aluno, passando as atividades que ele deveria fazer durante os 3 dias de suspensão.
Enquanto isso, a psicóloga da escola fez contato com a mãe e marcou uma reunião para falar sobre a necessidade de suporte ao filho, para que ele aprendesse a regular as próprias emoções e pudesse conviver de forma pacífica com os colegas. Marcamos também momentos de conversa com os pais para falar sobre como a reação da mãe diante do telefonema do filho só trazia prejuízos a ele, gerando ainda mais dificuldades para que ele aprendesse a respeitar regras e limites. E seguimos firmes na missão de ajudar esse aluno e essa família a entender e praticar regras de convívio social que são essenciais para a vida, não somente no ambiente escolar. Então, gente, o grande desafio aqui é que, assim, ter um aluno suspenso já é um abalo, já traz vários, tanto trabalhos extras como tensão emocional na sala de aula, para os outros colegas, para os professores, para a equipe de gestão, mas esse apoio e esse acompanhamento, esse educar da família vai ser cada vez mais necessário. Cada vez mais necessário, porque como que nós estamos de tempo? Me fala para saber se eu... Como sempre, já estamos esgotados. Tem que encerrar. Mas queremos a sua reflexão para fechar. Tá, então vamos na reflexão para fechar. Eu queria falar mais, mas fica para os outros episódios. Eu vou arrumar uma desculpa em outro episódio de outro assunto para retomar. Não, mentira. Vamos lá, então. O que eu vou deixar de reflexão final é que nós precisamos, enquanto equipe de gestão escolar, ajudar as famílias a entenderem que as crianças e os adolescentes de hoje precisam de apoio, mais apoio e menos proteção. Porque o que está acontecendo hoje é que os pais acham, as famílias acham, que elas precisam proteger os filhos o tempo todo. E muitos deixam o filho dentro da escola com esse pressuposto dentro deles e passando essa mensagem para os filhos. E qual que é a diferença do apoio e da proteção? A proteção pressupõe que o filho está em risco, que ele precisa do pai e da mãe ali sempre para garantir que ele não está sendo a vítima na situação, que ele não está sendo levado a cometer, seja qualquer tipo de falha, como foi a explicação que a mãe colocou aqui agora. E o apoio, nesse caso aqui, o que é o apoio para o filho? Vai falar, nossa, filho, difícil, hein? Muito difícil. Ter sido suspenso, ter passado por essa situação de bater no colega, que deixa uma marca para ele de não ter conseguido se controlar, deixa uma visão de todo o restante da sala em relação a ele, dos professores, e principalmente essa situação de suspensão gera no aluno também uma situação de vergonha. E o apoio nesse momento, tanto dos pais quanto da escola, é mostrar para ele: nós estamos aqui para te ajudar a garantir que isso não aconteça de novo e que essa situação te deixe um aprendizado. Isso é apoio. Proteção é: vamos tentar cancelar, vamos tentar explicar por que aconteceu, vamos colocar para ele que a escola é uma situação onde ele está sempre em perigo e precisa ligar para alguém de fora vir protegê-lo. Então, mais apoio e menos proteção, em especial quando nossos filhos estão num ambiente seguro, em que todos que estão lá dentro estão também preocupados com uma educação de qualidade aí de uma forma plena mesmo, não só a educação em relação à aprendizagem de conteúdo, né? Mas a gente vai precisar ajudar a família a entender isso. E o desafio continua sendo grande. Seguimos aqui com vocês. Para qualquer dúvida, para vocês buscarem também na newsletter muita fonte de recurso mesmo para vocês usarem nas formações que vocês fizerem com os professores, com a equipe de gestão. Para assinar a newsletter, é só entrar no www.soseducação.com.br/SOS-gestor ou no link que tem lá na bio do SOS Gestor Escolar. E se você está ouvindo esse episódio, pode postar nos stories também, fala o que você está achando, a gente vai compartilhar, marca a gente, ou @SOS Educação, ou @SOS Gestor Escolar. Se você é pai ou mãe de aluno, manda para a equipe de coordenação da sua escola, para os pais também, né? Porque quanto mais as famílias conseguirem entender as situações de sufoco que a escola vive, tentando dar a melhor educação para os filhos, mais a gente vai conseguir que essa parceria seja consistente. Então, tem tudo aqui na descrição do episódio, link para a newsletter, link para os parceiros do episódio que a gente falou.
e nos vemos no próximo episódio. Obrigada 24/7 de São José dos Campos pelos nossos looks desse episódio e até a próxima.